Salve nação rubro-negra, Felipe Luiz tá balançando no cargo, meu Deus do céu, rapaziada. Léo Jardim no Flamengo, os rivais agora ficam malucos, rapaziada. Vamos ver aqui a mídia paulista, os palmeirenses falando sobre a possível saída do Felipe Luiz e também ranking sobre o Flamengo está no topo do futebol mundial. Saiu, Flamengo é o terceiro melhor clube do mundo, ficando atrás só de Real Madrid e Manchester City. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, deixa o like, inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Bom, e aí, cara, o negócio tá tão complicado lá no Flamengo que nota do Coluna do Fla aqui sobre o Felipe Luiz falando que ele tá balançando no cargo lá no Flamengo, que já não é unanimidade na diretoria, né? E os caras andaram até pensando novamente no Leonardo Jardim como a opção de substituir o Felipe Luiz. Lembrando que naquela negociação de contrato entre o Felipe Luiz e o BAP, o Felipe Luiz foi muito duro, né? Contratou aí um empresário para negociar para ele, coisa que não agradou ao BAP de jeito nenhum, ficou muito puto com isso, né? E o cara endureceu a negociação, e aí o presidente do Flamengo chegou até a cogitar outros nomes, inclusive o próprio Leonardo Jardim na época, caso não fechasse com o Flamengo, porque ele já tinha dado um veredito, que era aquilo que ele tinha oferecido lá, chegaram num ponto lá que, ó, ou é isso ou não é nada. E aí acabaram fechando, no tanto que o Felipe Luiz esticou a corda, o Flamengo esticou a corda, né, para os dois lados, não chegaram ainda, mesmo assim, no bem comum, mas aí acabaram fechando, tá? Mas teria deixado aí uma mágoa no seu BAP, que parece-me dar bem importante. Cara, pelo que eu tô vendo um pouco do perfil dele, ele é bem assim, né? Meio magoadão, né? Ele faz uma coisa com você, profissional, tudo, mas se ficou qualquer rusga ali, ele guarda, tá? Então, agora então, com o Felipe Luiz nessa situação, não sei não, hein? Vamos ver como é que vai ser essa final de Carioca. Né? É o que tá acontecendo. E a torcida do Flamengo muito irritada, né? Óbvio. Irritada demais, até e com razão. Porque o começo de ano tá muito ruim, né? Depois de apresentar um ano quase perfeito em 2025, né? Quase perfeito. Não ganhou a Copa do Brasil, então não foi perfeito, né? Mas foi quase perfeito em 2025. O Flamengo poderia, né, com o Paquetá, poderia ter diferente já no começo deste ano. De repente, naqueles primeiros 3 jogos lá, a gente entende, a molecada e tal, mas depois, aí jogou bem contra o Vasco, jogou muito bem contra o Vasco, e aí contra o Fluminense foi feio, né? Tomou um vareio de bola do Fluminense, essa que é a verdade, não adianta a gente mentir aqui, foi surpreendente até, e depois capengou. Contra o Lanús foi uma decepção total, né? Os 2 jogos, lá na Argentina e aqui no Brasil, cara. Realmente foi uma decepção total e até vergonhoso pelo valor que vale o elenco do Flamengo, né? Só o Paquetá vale o elenco inteiro do Lanús, cara. E realmente é de incomodar, e a torcida muito brava. Inclusive, a torcida organizada do Flamengo publicou uma nota xingando, criticando e disparando, principalmente contra o Felipe Luiz, detonando o comandante, né? Afirmando que o treinador não deve tentar alterar a essência do Flamengo ao buscar características semelhantes às dos clubes europeus. Segundo a organizada, o comandante estaria tratando o clube como um laboratório, velho, e mantendo atletas de sua preferência, mesmo sem bom rendimento. A torcida ainda citou o José Boto, que é o diretor de futebol, afirmando, caso ele tenha interesse em trabalhar no futebol europeu, já deve ir embora já. Lembrando que ele deu uma entrevista esse tempo atrás, lá na Europa, lá em Portugal, né? Mas é muito burro mesmo, né? Falando que ia ficar mais 1, 2 anos no Flamengo, depois ele ia embora pra Europa de novo. Se ele tiver proposta boa, ele vai. Aí a torcida fica queimada, né, velho? A torcida ficou brava, né? E aí o time começa a não apresentar bom rendimento, aí a galera lembra. Esse que é o ponto. Se tivesse ganhando, tivesse tudo bem, ninguém ia lembrar disso aí. Mas daí, quando o time começa a não ir bem, meu, os caras detonam o Zé Boto aí nessa nota. Então, a torcida não está satisfeita. Eu entendo, cara, esse tipo de nota eu acho legal a torcida soltar, realmente expondo as suas críticas, expondo os seus pontos de vista. Agora, ir lá na frente do CT, chacoalhar carro, aí eu acho errado. Me desculpa. Ameaçar, botar faixa de ameaçadora, dizendo que vai pra porrada, eu acho que aí não dá. Eu acho que aí é totalmente errado. Esse tipo de nota, sim, legal, não teve ameaça, foi crítica, foi profissional, beleza, tá. Mas lá na frente, lá, intimidar jogador, intimidar todo mundo lá, eu acho totalmente fora de contexto e errado, é coisa de gente que não trabalha fazer isso, na boa, velho. Agora a gente vai ver a rapaziada do All Sport aqui, vai ver também o Mauro César falando acerca das cobranças da torcida do Flamengo e a batata assando pro lado de Geraldo, Felipe Luiz, diretoria, todo mundo jogador, rapaziada. Vamos ver aqui. Mas a pressão tá grande em cima de jogador, de Felipe Luiz, teve faixa de torcida, você achou que passou do ponto? Eu
acho que passa do ponto quando você fala que tá faltando porrada, né? Não tem nem que ficar ameaçando ninguém de porrada, né? Salário em dia, porrada em atraso, uma coisa assim. Aí eu acho que passa do ponto. Porrada em falta, né? Agora, manifestação, desde que pacífica, acho que qualquer pessoa tem direito de se manifestar sobre qualquer assunto. Melhores salários, segurança na rua tá esburacada, ou meu time tá uma merda. Eu posso me manifestar, né? Se aquilo é importante pra mim, desde que não agrida ninguém, não ameaça ninguém. Acho que os caras têm um direito. Ah, mas não tem o que fazer. Aí é problema deles. Agora, ir na casa do sujeito lá, pra pegar no pé dos caras, chega a ser engraçado às vezes, né? O cara da torcida jovem, chega lá e vem o 10º campeoníssimo lá pra conversar com eles e fala: não, que estamos aí na rua desde 6 da manhã, eles estão aqui até agora e tem treino amanhã. Pô, cara, chega a ser engraçado, né, cara? Chega a ser hilário, né? Tem que rir, né? Não, tem treino amanhã. Quer dizer, pô, os caras estão lá pra dizer que o jogador tem treino amanhã, bicho. Mas assim, eu acho que a pressão, tirando esses excessos, cara, isso é inerente ao time grande. A gente gosta ou não, concorda ou não, é inerente ao time grande. E assim, eu acho até que talvez alguns jogadores do Flamengo, alguns profissionais do Flamengo, não tenham compreendido ainda que 2025 de fato acabou e que não existe essa história de, não ganhamos tudo. Ganharam tudo, tem que ganhar de novo, e de novo, senão não serve. É simples assim. Isso em qualquer time grande, quando você tem o quê? Dinheiro para contratar bons jogadores. Você tem grana, bons jogadores, boas condições, então você tem que entender que você tem que estar sempre ganhando. No mundo inteiro, gente. O Guardiola não limou quase todo o elenco do City, refez o time porque o time já tinha passado do ponto. E reformulou tudo, porque tem que ganhar de novo, tem dinheiro, tem que ganhar. Isso acontece no Barcelona, no Real Madrid, cada um dentro da sua realidade. Como o Flamengo tem hoje grana para contratar, tem um elenco caro, esse elenco tem que responder. Não pode perder 2 jogos pro Lanús, não pode ficar perdendo taça como se nada tivesse acontecido, não pode cruzar 44 bolas na área do Lanús e não fazer um gol em 210 minutos com bola rolando, só 2 gols de pênalti. Um deles inexistente. Não tem condição. Então vão ser cobrados, é natural. E internamente está havendo uma cobrança em cima do Felipe Luiz, que eu acho que é pertinente, que é para ele rever também conceitos do modelo de jogo dele. Porque se não está funcionando assim, você tem que buscar outras maneiras de jogar, outro sistema de jogo, outro aproveitamento dos jogadores. Não pode ser uma forma. Não, meu time é assim, joga desse jeito, e o jogador tem que se encaixar, mesmo que você queira encaixar, sabe aquele jogo de montar um quadrado num círculo. E não entra, o cara não vai encaixar. Então muda isso aí. A reivindicação interna que está havendo tem sido essa. Por isso que quando eu falo, é o presidente do clube e também o diretor esportivo, que tem que ser mais presente. O José Boto tem que assumir mais à frente. Aliás, já virou alvo da torcida também, tinha faixa contra ele. Porque ele foi contratado como diretor esportivo, diretor técnico, com esse viés, né? Foi técnico, cara do scout. Então ele tem que ter abertura para questionar decisões do treinador. Inclusive, por exemplo, Cebolinha de lateral direito contra o Lanús. Né? Que maluquice foi essa? Por que? De onde tirou essa ideia? Por que isso aí? Né? E o Cebolinha levou lá uma dura, né? Foi advertido. Aí eles criaram lá um código de conduta para evitar esse tipo de declaração, que na minha visão também evidencia a falta de controle, falta de comando. Quando o jogador dá uma declaração dessa, é porque ele não está nem aí. Ele está sentindo que vai falar e vai ficar por isso mesmo. Se o cara respeitar ali a hierarquia, ele não fala um negócio desse. O cara tem 10 meses de contrato ainda e fala, não, no meu último ano, pô, que papo é esse? Num momento como esse, totalmente inadequado. Você pode falar em outro cenário lá dentro, não daquela maneira. É sorte do Flamengo que pegou o Madureira antes e depois, né? Então, tendência hoje é vencer, a não ser que aconteça alguma outra atuação inexplicável, inaceitável, e aí ele ganha ainda 6 dias até o duelo com o Fluminense. É tempo razoável, né? Digamos que ele vai ter, ao todo, de quinta até o outro domingo, só o Madureira no meio. Então, assim, hoje tem jogador que vai ser preservado, já foi retirado do jogo porque tem que dar uma descansada, alguns talvez ele não escale de saída. Rapaziada, e essa declaração do Cebolinha pegou mal, hein, rapaziada? Vamos ver aqui, David Jones mandou recado e tudo, hein? E o que acontece? Não quer ficar no Flamengo, vaza, tá? Então, Cebolinha, ótimo jogador, pode ir embora, tá? Pode ir embora. Mas por quê? Mas deixa eu explicar por quê, você não viu. Você não viu o que aconteceu. Eu só vi a entrevista. Ele foi na zona mista? É isso que eu tô falando. Então ele foi na zona mista e falou que no fim do ano ele vaza. Meu irmão, você tem quase um ano de contrato ainda, você tá falando de vaza. Que porra é agora, Mas nesse aí momento? não é porque alguém já avisou pra ele? Não, ele. A informação que saiu foi que ele e o Xavi não querem renovar com o Flamengo. Tá entendendo? Entendi. Então, assim. Já não tem outro clube na bota, não? Mas ele pode ser agora. Não, mas aí já tá na ideia, Não, né? talvez, tudo bem, mas caralho, esse era o momento de falar não, isso? aí sim. Porra, que isso? Sabe? Então, ó. Ayrton Lucas é outro, não dá mais. Rossi, desculpa, olha, tá? Já falei isso porque pra Muniz odeia o Rossi. É que é foda, porque o Felipe Luiz dá, porra, o Cebola é bom pra caralho. O Felipe Luiz odeia o cara, velho. Pois é, cara. É foda. Eu acho errado ele falar agora também, mas eu fico imaginando você, porra, caralho, eu sou banco do Lino. Aí é foda, não, porra. claro, né? Correto. E aí, assim, cara, tu pega o Rossi, cara, porque, realmente, cara, ano passado, ele foi muito importante no nosso título da Libertadores, não dá pra tirar isso dele. Só que esse importante título da Libertadores não muda as falhas que ele teve durante o ano, as pataquadas que ele teve durante o ano, né? E aí começa o ano. E assim, ó, eu vou dizer um negócio aqui, tá? Porque eu tento não achar que tem algum jogador profissional que ganha mais de 1 milhão, 2 milhões por mês, num grande clube e tal, que tá jogando de sacanagem, tá? Eu vou falar isso. E vou falar aqui. Você quer acreditar que não existe. Eu quero acreditar que não tem isso, tá? Eu quero acreditar nisso. Até porque esses caras acabaram de ser campeão e fazer tudo que fizeram no passado. Então, beleza. Eu vou dizer que eles não estão de sacanagem, mas vamos lá. Parecem que estão de sacanagem, aí parece, tá? Por quê? Vocês não querem saber, irmão. Foda-se. Porque tá pingando lá na tua conta muito dinheiro pra você representar esse time, tá? Então, assim, Rossi parece que tá de sacanagem. O Ayrton Lucas parece que tá de sacanagem. Tá entendendo? O Royal, pelo amor de Deus, né? Não preciso nem dizer o Royal. Eu esqueço do Royal sempre, cara. Você não fala. Cara, o Samuel, não é possível. Desculpa, tá? Não, Desculpa. tá foda, porque o Samuel, o Lino, olha só. Ou você é um bagre que não tem como ser jogador profissional, ou você está de sacanagem. Essas duas coisas, pô. Nas duas coisas não dá. Eu acho que ele é um bagre. Porque não é possível. Não é possível errar tudo.
Plata tá sacanagem, põe embora, Plata. Vaza. Tchau. Isso, já tá deu. indo embora? Fora todo mundo? Não, porque se Diretoria, elenco vagabundo? Você tira essa galera e contrata novos jogadores. Mas porque... quem? Hã? Quem? Não, aí vai atrás, né? Aí eu não sou scout. Aí tem que se virar aí. Pô, aí tem que se virar aí. Você falou que o BAP tem que dar uma pavora nesses caras? claro. Não consegue. Moisés? Não dá. Não, o BAP não consegue. Não, tem que dar. Se der, ele cai. Os caras derrubam ele. Não é assim lá, não. Ah, dava, Não é. derruba. O que pode acontecer é derrubar o Felipe Luiz. Isso pode acontecer. merda. Isso pode acontecer. E é o que eu falei. E eu Mas você acha que mantenho. não é assim? Chegou por o quê lá? momento. Não, Por não, que não. você acha que não é assim lá? Hã? Por que você acha que lá não é assim? Cara, assim, existe um histórico, tá entendendo? De quando essas coisas aconteciam e a diretoria normalmente consegue as coisas que quer. Ah, dava. Os caras, se fizer um corpo mole, derruba ele na hora, cara. Igualzinho aí no São Paulo. Não, mas aí derruba tem na que ter hora. feito merda. Mas é que é Derruba, isso, tem que ter. O tapete tem que estar cheio de coisa, A hora né? que a pressão tá caindo, o Flamengo na zona, você acha que alguém raciocina? Hã? Mas derrubar o presidente, cara, é muito difícil isso. Ô, Dava, se os caras tiverem pra cair ali e começar a fazer corpo mole, cara, Não, pode não derrubar derrubar, presidente mas difícil. ele fica fudido. Não, Ninguém claro, quer. claro que E fica se a hora que fudido. ele- Mas aí atrás do aí, Jorge a Jesus hora- resolveu. a hora que ele começar a comer o rabo dos caras lá dentro, os caras começar a fazer corpo mole pra ele ficar na berlinda, oxi, Mas o que duvido. acontece? O que eu acho é que o Felipe Luiz tá uma pressão muito grande, não foi demitido nem vai ser agora, tá, gente? Mas aí o que acontece? Eu já falei isso outras vezes. Pra mim, Felipe Luiz só tem que sair do Flamengo caso ele perca o vestiário. Isso pode acontecer se ele não conseguir ter as vitórias. Mas Porque tem vestiário ainda, o Felipe Luiz? Sim, pelas informações que eu É? tenho, tem sim. Até porque o Felipe Luiz vai... Pô, mas o Cebolinha... Não... Não, ele vai... Menos o Cebolinha. Então, exatamente, cara. Ele defende o elenco o tempo todo. Ele defende o jogador o Já tempo todo. perdeu, hein? O povo diz que já perdeu. Não, Michel. ainda não perdeu. Até porque ele serve muito de escudo pra esses caras aí, tá? E ele tá servindo de escudo pra esses caras aí de qualquer jeito. Só que o Felipe Luiz, ele tem que evoluir, tá? Porque desde que ele chegou no Flamengo, ele não teve uma situação... Depois desses maus resultados, esse com o início de 2026 tenebroso do Flamengo, virou moda agora falar que o time é um lixo, né? Mas aí, o Fluco faça um argumento, né, rapaziada? Saiu aí a lista dos melhores clubes do mundo nas últimas 5 temporadas. E adivinha? Flamengo tá lá no topo, rapaziada. Isso mesmo, top 3 do mundo, tá? Estatísticas do futebol, né, o IFFHS, divulgou nessa semana o ranking dos melhores times do mundo nos últimos 5 anos. E 2 brasileiros aparecem no top 5. O Flamengo aparece em terceiro lugar e o Palmeiras em quinto lugar. Então vamos ver aqui, ó. Em primeiro lugar, o Real Madrid, com 1.753 pontos, que é uma pontuação ali que eles devem fazer com base a vários indicadores, né? Em segundo lugar, o Manchester City, com 1.605 pontos. Em terceiro lugar, o Flamengo, velho, com 1.536 pontos. O Flamengo ficou na terceira posição no ranking de 2021 até 2025, ou seja, é no ranking mais atual dos últimos 5 anos. Afinal, a temporada de 2026 acabou de começar agora. Depois, em quarto lugar, o PSG, com 1.470 pontos. Em quinto lugar, o Palmeiras, com 1.449. E aí, em sexto, vem o Bayern de Munique. Em sétimo, você tem a Inter de Milão. Em oitavo, o Chelsea. Em nono, o Barcelona. E por aí vai. Pessoal, isso aqui é muito legal. Porque mostra que o nosso futebol, ele vai evoluindo. Ele vai sendo reconhecido cada vez mais lá fora. Olha só. Tem mais brasileiros aqui também. Aqui tem o top 20, né? Os 20 primeiros. Aqui tem o Atlético Mineiro em 14º. Então, bem longe ali de Flamengo e de Palmeiras. E o Fluminense em 18º. Mano, isso aqui é muito legal. Muito legal mesmo. O Botafogo, só pra vocês terem uma ideia, apareceu na 52ª posição. O São Paulo na 25ª, o Corinthians na 38ª. E o Internacional na 40ª. Mano, muito legal isso aqui. Muito legal. Ver como que o futebol brasileiro, ele tá cada vez mais em evidência e sendo reconhecido lá fora. Muito importante isso. Porque assim, com todos os problemas que a gente tem, financeiramente a gente não é tão forte como a Europa, por exemplo, como outras regiões também, Emirados Árabes, né? Até a própria MLS está tendo muita aceleração agora financeira, né? Muito investimento está acontecendo lá em estrutura e tudo mais. E no Brasil a gente tem muitos clubes ainda que não são estruturados. Quando a gente fala de Flamengo e de Palmeiras, são clubes, sim, com estrutura até melhor que muitos da Europa. Isso de fato é. Mas eu acho que essas duas equipes elas podem ser realmente influenciadores positivos. Na verdade, elas não podem ser. Elas são influenciadores positivos. A gente vê tantas equipes que estão surgindo aí no interior dos estados. O Grêmio Novo Horizonte é um exemplo disso. O Mirassol é outro exemplo disso. Fora outras que a gente tem aí, Remo. Enfim, tem outras equipes aí ao redor do Brasil inteiro aparecendo muito pela aceleração ali de investidores, de grupos associativos, né, que se unem e querem fazer a coisa acontecer, querem o futebol ficar acelerado. E para isso criam estruturas, embora pequenas e simples, mas boas estruturas. Que nem quando você vai, por exemplo, no CT do Mirassol, mano, o CT do Mirassol é muito bom, velho. De verdade. Mano, tem uns equipamentos super modernos lá. Se duvidar, é melhor que muito CT aí, ó, de clube da Série A, que tá meio defasado. Você pega alguns clubes da Série A aí que estão meio defasados, é capaz do CT do Mirassol ser melhor que esses clubes. Então é muito legal a gente ver essa influência positiva de equipes sendo reconhecidas lá fora, estando ali, ó, no mesmo top 10, né, top 5, vamos dizer, que grandes equipes do futebol europeu, e isso valoriza demais. E aí, rapaziada, o que vocês dizem aí, E aí, torcida, só quem é torcedor do Flamengo vai comentar aqui, qual é a sua opinião? Você acha que o Felipe Luiz tem que sair do Flamengo?
Ou você acha que o Felipe Luiz tem que ficar no Flamengo? E o que vocês acham dessa entrevista do Cebolinha? O que vocês acham se o errado é o Felipe Luiz, o errado é o Flamengo ou é o jogador? Diga aí nos comentários, vamos debater aí esse momento do Flamengo e o que você acha sobre o desempenho do Flamengo nas últimas 5 temporadas. Na minha opinião, beleza, show de bola, da hora, isso mesmo. Mas estamos em 2026, quem vive de passado é museu, o bagulho tem que acontecer agora, velho. Tem que acontecer agora. Então é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. E só quem é flamenguista de verdade vai se inscrever no canal. Valeu!